com outras pessoas, né? Como se a gente pudesse estar discutindo a palavra de Deus, mas para tomar conhecimento e firmar a nossa fé numa sólida, né? Que é a sua palavra, né? Então, mais uma noite estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Irei passar a palavra agora ao pastor Gabriel. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus esteja ricamente com os irmãos. Amém? Queridos, embora em pequeno número nessa noite, nós nos alegramos por você que conosco se esforçou a estar aqui para aprender a santa palavra de Deus, percorrer esse caminho que nós temos percorrido para aprendizado da sua palavra. Tem sido muito proveitoso e nesses estudos nós temos sido abençoados em nos capacitar, como foi dito pelo nosso irmão Maxi Cordeiro, a quem agradecemos pela direção do culto de hoje, e tem sido proveitoso para nos capacitarmos, como falei, e também para termos a nossa fé alimentada. Nós vamos ler novamente, queridos, esse texto que tem sido a nossa base dos últimos estudos, no livro de Gênesis, capítulo 1, nos versos de 26 até 31. E para quem vai lembrar, nós falamos aí nos últimos estudos sobre as plantas. Falamos sobre a importância das plantas no contexto da criação. E hoje nós vamos falar sobre os animais. Então vamos ler com atenção aí o relato desta importante fase do sexto dia da criação, quando o Senhor Deus cria os animais, dentre eles o homem, está dentro dessa espécie, mas criado de uma forma distinta, com o sopro da vida, com o sopro do Espírito, portanto, sendo ele, diferentemente dos demais seres vivos, uma alma vivente. Então vamos ver com atenção, Gênesis 1, de 26 a 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Amém, queridos. Quando nós falamos sobre os animais, nós muitas vezes vamos nos lembrar de elementos voltados à teoria naturalista. E é a partir dela que muito do que a gente aprende sobre espécies, sobre evolução, é o que vai permeando a nossa mente, nosso coração. Vou pedir só um apoio aqui do nosso querido irmão Newton para fechamento lá do nosso portão. Por favor, Max. Então, a gente, quando olha para animais, entretanto, a Bíblia, ela nos apresenta algumas coisas importantes sobre esta brilhante criação do Senhor. Essa palavra animal do latim, animalis, ela significa ser que possui fôlego. Olha só que interessante. Essa é exatamente a nomenclatura usada pela Bíblia. Em Gênesis 7, 22, por exemplo. Veja comigo na sua Bíblia.
Gênesis capítulo 7, verso 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Falando ele sobre as consequências do dilúvio. Segundo a teoria da evolução, entretanto, meus irmãos, os seres vivos, eles teriam evoluído de formas mais simples de vida e que teriam vivido num passado muito remoto do universo, e na Terra principalmente. Essa noção evolucionista ela é proveniente de duas conclusões erradas. A primeira delas está relacionada com a capacidade de variação e adaptação que essas formas de vida possuem. E você já ouviu falar nisso, que não é um pensamento que não está de todo errado, apenas em parte, no tocante à adaptação dos seres vivos e da sobrevivência dos que melhor se adaptam. Essa capacidade de adaptação, segundo os evolucionistas, se manifesta de duas formas: variações que não são adaptativas e variações que são adaptativas. As variações que não são adaptativas observadas nas espécies são aquelas relacionadas a características não essenciais para a sobrevivência de um organismo. E um bom exemplo disso é a cor dos olhos. Você tem certas espécies caninas de animais, especialmente de cachorros da raça Husky siberiana, que eu tenho uma admiração muito grande, são cachorros bem bonitos, não é? Grandes, e do clima frio. E é interessante notar que após cruzamento de espécies e uma série de questões envolvendo esse tipo de cão, você observa a mudança da cor dos seus olhos. É muito natural que tenham olhos claros por uma consequência de adaptação. Mas não necessariamente a cor dos olhos do cachorro está ligada com a sua sobrevivência, tudo bem? Agora, o tamanho das suas presas, sim. Dá para entender? Então, essa é a diferença. Existem marcas adaptativas e marcas não adaptativas. Essas variações de espécies que não são adaptativas não estão relacionadas com a sobrevivência de um organismo. Mas as variações adaptativas estão diretamente relacionadas com aquilo que nós podemos dizer que é essencial para a sobrevivência de qualquer organismo vivo. Isso inclui as plantas, como vimos nas semanas anteriores. Por exemplo, a cor do pelo de um animal pode ser tanto uma variação adaptativa, mas pode ser também não adaptativa. A cor branca do urso polar, chamado tecnicamente de ursos marítimos, se você não sabia, agora sabe, é um exemplo de variação adaptativa. A cor branca dele o torna quase invisível na neve e facilita a sua sobrevivência, considerando que ele é um predador. Então, essa coloração o torna camuflado no meio da caça, nos invernos mais rigorosos do Ártico, onde é o seu habitat natural. Então, as várias cores, entretanto, do pelo de alguns porquinhos da Índia, aqueles roedores muito fofinhos, conhecidos, chama Cavia porcellus, é o nome técnico dos porquinhos da Índia. Essas cores são diversas, um nasce laranja, outro nasce marrom, outro nasce cinza, da mesma descendência, interessante. Essas são chamadas variações não adaptativas, porque não influenciam em nada na capacidade de sobrevivência desses animais, os porquinhos da Índia. Contudo, independentemente de haverem variações adaptativas ou não adaptativas, todas elas se manifestam no organismo se já estiverem lá codificadas como informação genética. E isso está onde? Quem sabe me dizer? Aonde está codificada a informação genética como cor da pelagem, cor dos olhos, tamanho das presas? Aonde? DNA. Na fita de DNA do ancestral que gerou aquela espécie. E o número de variações vai ser sempre limitado pela informação genética que já existe. Então, fica evidente, queridos, que cada organismo vivo somente pode produzir um outro organismo igual a si mesmo. Nunca com variações
não adaptativas. Se houver variações, elas sempre serão apenas manifestação de um material genético já pré-existente, mas, e aí a gente vai, se a gente tivesse oportunidade aqui, que não é o objetivo, de nos aprofundarmos mais cientificamente nisso, você vai notar que existem questões muito interessantes, sobretudo em relação a características genéticas ativas e características genéticas não ativas, inativas, e que podem ser ativadas numa espécie numa descendência daquela mesma espécie, a depender das circunstâncias externas. Vamos voltar para o urso polar, por exemplo. Ele possui características distintas de um urso negro das selvas e florestas da América do Norte, por exemplo. Se houver variações, ele pode, por exemplo, ter muita diferença com relação ao urso polar na cor do seu pelo, primeiramente, nas patas que do urso negro são maiores e mais peludas, e também em grossas e afiadas garras que lhe dão, no caso do urso polar, uma melhor tração no gelo. Essas características são chamadas equivocadamente pelos naturalistas de características adaptativas ou adaptações evolutivas, mas não são evolutivas, porque todas elas já existem codificadas no DNA, tanto do urso polar como do urso negro, mas não se manifestam no urso negro, porque ele se adaptou de uma forma diferente ao ambiente, mas as características já estavam no seu DNA. E, entretanto, não foram desenvolvidas, porque o Senhor, sendo perfeito, condicionou a adaptação de cada espécie ao ambiente em que ela se encontrasse. Observe que essas variações adaptativas, elas não produziram um novo animal. E nos próximos estudos nós vamos sempre trabalhar isso aqui de maneira muito profunda, para que você note e observe com segurança, meu irmão e minha irmã, que a falácia da teoria evolucionista no tocante à criação de novas espécies, novos tipos de seres vivos a partir de seres pré-existentes e menos complexos, é falsa e é ilógica do ponto de vista da ciência também, porque o urso polar continua sendo urso. O urso negro também é urso, mas tem características diferentes dos seus irmãos de outras regiões do mundo. Então nós sabemos que o meio ambiente, a natureza e as dificuldades enfrentadas pelo animal em diferentes locais vai ativar ou desativar uma informação genética codificada. Pois se o urso negro nas florestas da América do Norte ele tivesse a pelagem branca, ele não ia atender a sua característica de predador. Ele tendo a pelagem marrom ou escura, ele se camufla melhor no meio dos troncos das árvores. Enquanto que o urso polar, estando no meio da neve, precisa de uma pelagem branca para então desenvolver-se de uma maneira mais apta à sua própria sobrevivência. Mas nenhuma dessas características cria uma nova informação genética. Portanto, a mudança do meio ambiente vai fazer apenas com que seja ativada uma informação genética pré-existente. Isso não é evolução. Sabe o que é isso? Design inteligente. É como se eu dissesse para você que você tem uma maleta de ferramentas. E a Suelen estava me perguntando, a minha esposa, recentemente, algumas sugestões para a gente encomendar aí uns brindes para o Dia dos Pais, que está se aproximando, né? Sempre com muita antecedência, a gente quer preparar uma bonita homenagem aí para os papais da IPA. E aí, ela comentava sobre um kit de ferramentas, né? Eu falei, já teve um tempo desse que a gente ganhou, mas, olha, eu não ia achar ruim, não. Né, Max? Né, Oswaldo? Um kit de ferramentas seria uma boa, né, Newton? Mas, veja só, você nem sempre vai precisar de certo tipo de chave, não é verdade? Ela já está lá na tua caixa. É exatamente isso que nós estamos falando aqui, numa outra complexidade mais orgânica, obviamente. O Senhor, já prevendo a necessidade de adaptação dos seres criados, coloca no seu DNA
complexidades, habilidades que não necessariamente serão na sua totalidade utilizadas, mas se precisar, tem. Alguém sabe aí o que é chave de flange? Quem sabe, levanta a mão. Chave de flange. Sabe o que é chave de flange? Ué, meu técnico. Chave de flange. Não? E chave de catraca? Essa sabe, né? Pois é. Às vezes a gente vai falar dessas ferramentas para uma pessoa que está mais acostumada com a chave de fenda, alicate, com a chave Phillips, né? E a gente não se atenta. Mas um belo dia você pode precisar. E se você tiver aquela ferramenta, ela vai ser útil. Da mesma forma, as impressões e as codificações genéticas da espécie do urso já está impressa, porque o Criador já projetou os organismos vivos com capacidades ilimitadas de variação. Ou melhor, limitadas até o limite onde ele colocou de possibilidades. Sendo que algumas dessas características são para adaptação, ao passo que outras são apenas para a beleza que existe na variação das espécies. É evidente, queridos, que em um organismo, o número de possíveis variações adaptativas quanto não adaptativas é limitado, não é ilimitado. A prova está na extinção das espécies. Então, quando uma forma de vida atinge o limite de possibilidade de variação, ela não cria uma nova possibilidade, ela some, se extingue. Isso, a extinção das espécies é a grande prova contrária à evolução. Os evolucionistas erroneamente acreditam que as formas de vida continuam a adaptar-se ilimitadamente. Uma segunda noção equivocada, para além dessa questão da adaptação, está relacionada com a similaridade existente entre muitas formas de vida. Por exemplo, os evolucionistas, eles veem nessas similaridades evidências de uma ancestralidade comum. Olha, o elefante ele tem diversas características que nós podemos encontrar nos fósseis localizados de mamutes. Então, isso significa que o elefante é uma forma evoluída do seu ancestral mamute. O mesmo raciocínio é empregado para com os macacos. Os seres humanos, chimpanzés e gorilas possuem algumas similaridades morfológicas e genéticas. E, segundo os evolucionistas, essas similaridades indicariam que todos eles teriam vindo de um ancestral comum que teria vivido há milhões de anos atrás. Mesmo não havendo informação genética semelhante, cientistas evolucionistas continuam atribuindo a eles uma ancestralidade comum. Apenas para ilustração, nós queremos apresentar para os irmãos e as irmãs, e para você que nos acompanha no YouTube, algumas informações comparativas dos genomas de algumas formas de vida. Então vamos lá. O ser humano, ele possui quantos pares de cromossomos? 23 pares de cromossomos. O tamanho do seu genoma, ele é calculado em cerca de 3,20 gigas. E ele possui, então, por isso, 20.251 genes, aproximadamente. O elefante, por sua vez, possui 28 pares de cromossomos. A mesma capacidade de tamanho de genoma e 20 mil genes, aproximadamente, bem próximo do ser humano. O gato, o felino, o gato doméstico, ele possui 19 pares de cromossomos. O gorila possui 24, o chimpanzé 24, o orangotango 24, o cavalo 32 pares de cromossomos. Os bovinos possuem 30 pares de cromossomos, os cães 39. Agora, se a gente usar uma analogia muito coerente, um genoma pode ser comparado a um livro. É a história da ancestralidade, onde o número de pares de cromossomos equivale ao número de capítulos dessa história. O tamanho do genoma significa o número de letras, e o número de genes é o número de palavras. E aí a gente consegue entender um pouco melhor. Então, veja,
você perceberá que os livros dos genomas de cada espécie não possuem o mesmo número. Às vezes alguns são bem próximos, mas não necessariamente são iguais. E os que possuem o mesmo número, como no caso dos gorilas, chimpanzés e orangotangos, o número de letras e o número de palavras não são iguais. Porque, como nós falamos, embora o chimpanzé, o orangotango e o gorila possuam o mesmo número de pares de cromossomos, que é 24, o chimpanzé possui cerca de 19.700 genes, o orangotango 20.100 e o gorila 20.803. Então, vê como é que o número é diferente. De onde, então, vêm essas similaridades que os evolucionistas usam como evidências de uma suposta ancestralidade comum? Vem de escolhas baseadas naquilo que se quer provar, e que nós chamamos na ciência de viés de confirmação. Eu vou examinar uma certa teoria e tudo que me disser e me for conveniente para provar meu ponto de vista, eu vou separar. Agora, o que for de diferente, eu descarto e não trago muita evidência para não desconstruir a credencial ou a legitimidade do que eu estou querendo provar. Isso mesmo acontece com a teoria evolucionista de Darwin. Tomando como base essa tabela que nós acabamos de apresentar, nós poderíamos afirmar que os seres humanos teriam vindo de um ancestral comum ao elefante africano. Mas eles não te dizem isso. Teria muito mais possibilidade, segundo esse raciocínio, de identidade de número de pares de cromossomos. Ou poderia ter vindo o ser humano da evolução de um gato. Todos esses, muito próximos, de um boi. Ou quem sabe um cachorro. Ou ainda poderíamos afirmar que humanos e gatos, vindo de um ancestral comum, teriam praticamente o mesmo número de genes. Mas quando nós somos informados que o material genético humano difere do material genético do chimpanzé em 4%, nós somos levados a crer que essa é uma diferença bem pequena, e é verdade. E que isso nos comprovaria que nós viemos do mesmo ancestral. Nós, seres humanos, e os primatas. Pois seríamos primatas em todos os sentidos, desde os nossos corpos compridos e sem cauda, até os nossos hábitos e temperamentos, como muitas pesquisas tentam evidenciar. É muito fácil ver por que os evolucionistas acreditam que seres humanos e chimpanzés possuem uma diferença de 4%. Primeiro, pela quantidade do número de cromossomos. Segundo, pela diferença no tamanho do genoma, porque chimpanzés possuem 4% a mais genomas do que os seres humanos. Se toda a evidência de uma ancestralidade comum pudesse ser obtida só por esses dois itens, ou mais alguns outros, a evolução estaria numa situação muito confortável, de fato. Mas esse não é o caso. Nós não podemos usar esse tipo de comparação limitada, porque ela não faz sentido. Por exemplo, para a gente já caminhar para o fim, entre seres humanos e elefantes, guarda aquele número. Quantos por cento tem de diferença dos primatas para os seres humanos? 4%. Tá? Repetindo. O número de cromossomos dos chimpanzés é 4% maior do que o número de cromossomos humanos. A diferença no tamanho do genoma, a mesma coisa, eles possuem 4% a mais de número de genomas do que os seres humanos. Agora vamos pensar no seguinte: entre seres humanos e elefantes, como eu falei, a diferença na quantidade de genes é 1,3%. Entre seres humanos e gatos é 0,2%. Aonde que tem menos diferença? No gato. Entre elefantes e orangotangos é 0,5%. Se nós levarmos em consideração o número de genes, os orangotangos serão muito mais parecidos com os elefantes, nessa teoria maluca. Os gatos seriam muito mais parecidos conosco do que os chimpanzés. Isso não é uma realidade. Isso é dado, isso é constatação. Percebe? Isso que não te contaram. Além do que nós acabamos de mostrar, as diferenças são muito maiores do que as similaridades que são apresentadas.
Dois livros escritos em épocas diferentes, com o mesmo número de páginas e capítulos, poderiam ter sido escritos por dois autores diferentes, tratando de assuntos completamente diferentes. O fato de se ter um livro com o mesmo número de páginas, ou aproximado, e o mesmo número de palavras, não faria de um livro mais antigo do que o outro, necessariamente. Outros fatores precisam ser analisados para que se mostre alguma ligação entre as duas, principalmente identidade entre os temas de uma obra e de outra. Falando de genética, essa identidade ela é expressa em outros fatores que não apenas o quantitativo, mas sobretudo o qualitativo. Assim ocorre com o livro da vida, que chamamos de genomas. Nós percebemos que a utilização desses dois argumentos pelos evolucionistas somente os leva a uma conclusão equivocada. Baseado nessa conclusão errada que muitos têm dito hoje, que o relato bíblico de Gênesis só pode ser um mito, uma alegoria, uma lenda, por não apresentar evidências evolucionistas. Mas eu queria encerrar hoje te desafiando a pensar. Dados esses estudos e essas informações que eu acabo de apresentar para você, e que veja, não foi o pastor Gabriel que inventou, e nem foi o Adalto Lourenço, são estudos baseados em fontes, estudo genético, inclusive. Eu gosto sempre de lembrar isso, um dos pais da genética moderna era um cristão, e foi responsável pela descoberta do DNA, pela descoberta do genoma, e todas essas pesquisas possibilitadas por alguém que era temente ao Senhor. Você pode pesquisar isso e confirmar o que eu estou a dizer a você. Então pense comigo. Dito isso, essas ideias que tentam vender para nós como indubitáveis, inquestionáveis, de que sim, há identidade genética dos homens para com os primatas, será que isso é verdadeiro? Será que a gente pode considerar o relato bíblico falso por conta de uma suposta teoria científica e que nos apresenta com um alto grau de questionabilidade essa identidade genética? Então, nesse raciocínio, nós seríamos ancestrais, ou teríamos uma ancestralidade comum com os gatos, com os bois, como falamos, e até mesmo, principalmente com os elefantes, que teriam um menor grau de proximidade. Nós percebemos então, queridos, que a palavra de Deus ela não falha. O Senhor, ele não projetou, como pensam também os teístas abertos, tentando encaixar o evolucionismo no criacionismo. Não dá para fazer isso. Os animais, eles surgiram como eles tinham que ser, porque o Senhor os forjou, os formou para o propósito que ele estabeleceu sobre a terra. E a gente vai refletindo nos próximos estudos sobre isso. Na próxima semana nós vamos falar sobre alguns tipos de animais que foram criados, por exemplo, no quinto dia. Você sabia? Não foram todos os animais criados de uma forma só. Primeiro, ele determinou que enchessem-se as águas de seres vivos. Depois, que voassem aves sobre a terra. Outro tipo, outra classe. Depois, criou grandes animais aquáticos. Ele encheu de seres vivos. Quais são esses seres vivos que ele encheu os mares, primeiramente? Sendo que ele só cria animais aquáticos e marinhos depois. Nós vamos ver cada um desses detalhes, não perca nosso próximo estudo. E nós vamos examinar um por um aí, de acordo com o relato bíblico de Gênesis 1, versos 20 até o verso 22. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estarmos juntos e para adorarmos a Ele, para estudarmos um pouco da Sua Santa Palavra. Pedir ao nosso irmão que o microfone seja levado para